aqui no Monumental do Cristo Rei com o técnico Rafael Lacerda. Obrigado desde já, Lacerda, por nos atender nesse momento, prestes a estrear no Campeonato Gaúcho e ter essa oportunidade de bater um papo não no pós-jogo, onde Sim. O assunto acaba sendo muito focado na partida, ter esse assunto mais amplo contigo é muito bom. Tudo certo? Tudo certo, prazer falar com vocês. Infelizmente, na segunda-feira a gente não vai poder, em virtude dos treinos. Vamos fazer treino na segunda e terça-feira à noite, mas pelos atletas novos que chegaram, a iluminação muda sempre um pouco, então na segunda a gente não consegue, mas é bom bater esse papo com vocês aí, vésperas do Campeonato Gaúcho. Lacerda, torcedor aimorezista e a gente incluso está preocupado por conta da pré-temporada. Se a gente for avaliar os resultados, Sim. O Aimoré tem 3 empates, 1 derrota, só marcou um gol que foi contra o Sindicato, contra as equipes do Gauchão não marcou. O que tu pode passar para o torcedor nesse momento, até como uma forma de tranquilizar o Campeonato Gaúcho que se inicia? Nicolas, não é nenhuma forma de tranquilizar, né? A gente que é do futebol, assim, que minha carreira como treinador ainda é curta, já passei por várias situações parecidas, por situações diferentes. Em vários clubes, acontece que tem clubes que fazem campanhas boas na pré-temporada, achando que o Campeonato Gaúcho não consegue desenvolver. Eu tenho como exemplo o meu campeonato de 2020 pelo Caxias. A nossa pré-temporada foi muito ruim. E até era um fato que eu não brincava, eu comentava muito nos bastidores, alguns diretores até ficavam um pouco bravos comigo, que eu quase caí na pré-temporada. E é verdade, naquele ano a gente venceu uma partida apenas, perdeu 2 e empatou 2, alguma coisa assim. E logo depois a gente foi campeão do primeiro turno. Aqui no Aimoré, a gente está preocupado, sim, mas a gente está sempre preocupado. Quando a gente está ganhando, a gente está preocupado também. Os resultados não foram bons, mas a gente tem que analisar o contexto, o desempenho da equipe. E a gente tem que falar de todos os jogos, mas tirando o Sindicato, que o campo não era tão bom. Contra o Sindicato, dificuldade de campo, perna pesada. Aí nós vamos para o amistoso contra o Caxias, uma das equipes mais fortes, na minha opinião, com investimento alto, que nos últimos anos sempre é campeão do interior, vice-campeão gaúcha. E a gente teve uma partida equilibrada contra o Caxias e a situação daquele gol anulado. Nós temos o vídeo do gol anulado, eu até brinquei, foi até bom que não deu o gol. Por quê? Se a gente ganha, é claro que tem um lado positivo. O torcedor fica empolgado, a imprensa fica, de certa forma, achando que o trabalho está sendo bem feito. Mas se a gente faz aquele gol contra o Caxias, que na minha opinião não estava impedido, a gente tem um lance em câmera lenta, o que ia sair para fora? Que está tudo certo? E não é bom no futebol, principalmente numa preparação. Porque quando a gente fala em preparação, jogo, treino amistoso, é para te corrigir. E é o que a gente está fazendo nos últimos dias. Ontem o presidente, o Lucas e o Henrique estavam aqui no treino e fizeram um comentário, como estava bom o treino. E eu tenho que te dizer, os últimos 2 treinos depois do amistoso foram muito bons. Porque a gente consegue corrigir o que aconteceu. A preparação ela é para te corrigir. Lá em 2020 eu consegui corrigir o time do Caxias no último amistoso. Que eu coloquei o Carlos Alberto como volante. Até então o Carlos Alberto vinha jogando como meio atacante naquele meu time lá de 2020. Então o que acontece? O jogo contra o Caxias, se o juiz dá o gol, e vamos falar sério, né, no amistoso, em casa, anular aquele gol é estranho. Se a gente ganha do Caxias, já ia aparecer que o Aimoré estava no... o Aimoré é favorito, o Aimoré é isso, o Aimoré é aquilo. A gente vai para o amistoso do São José. E na minha avaliação, sim, primeiro tempo muito abaixo, mas vamos lá. Às 10 da manhã, um calor escaldante, mas para os dois, o Aimoré sai perdendo, foi num erro individual, né? Não precisa citar nomes, mas foi um erro individual que a gente tomou o gol. A gente empata, aí sim eu não sei se foi impedimento ou não, mas a gente consegue o empate. Segundo tempo, a gente teve a situação do pênalti, então quer dizer que o time melhorou no segundo tempo. Teve uma situação cara a cara com o Adriano Clay, e isso é uma coisa que eu cobro muito dos atletas. É muito difícil o jogador receber cara a cara. Num campeonato tão competitivo quanto esse, é muito difícil. E a gente teve uma chance cara a cara com o Adriano. O segundo gol, consequência do time estar jogado para frente, já no final de jogo, a gente perdeu uma bola aérea. Então, sinceramente, eu não estou preocupado. Falei isso pro presidente ontem, numa conversa que eu tive com ele. A minha preocupação hoje, e que nesses últimos 2 dias, eu vou te dizer que essa noite eu já dormi melhor, porque a minha preocupação era definir os titulares. Né? Essas disputas que a gente tem praticamente em todas as posições. Isso tu definiu já? Defini. Na minha cabeça já está definido já qual é o time que vai jogar. Do que treinou ontem e hoje, talvez tenha uma mudança. Se tiver, mas provavelmente não vai ter. Né? Então, assim, eu fiquei satisfeito porque se a gente ganha do Caxias e ganha do São José, e vou te dizer, eu queria ganhar, mas tu não concorda comigo que ia passar uma imagem, o Aimoré, um time novo, um time com certeza das menores folhas do campeonato, ganha do Caxias e ganha do São José. O que ia sair para fora? Que é favorito.
Então hoje, muita gente deve estar falando, a gente não acompanha muito, o Aimoré é candidato a rebaixamento? Pode ser que sim. Com outros, junto com 3, 4 equipes, a gente vê o pessoal falando, não tem problema. Eu tenho muita confiança no trabalho que a gente desenvolve aqui, o clube está dando uma condição boa, os jogadores estão focados e a coisa fundamental é a disputa interna. Não sei se tu lembra, lá nas primeiras entrevistas que a gente teve, eu queria muito essa disputa interna e ela aconteceu. Prova é que vai ter algumas mudanças para esse primeiro jogo do Brasil. Né? Quando acontece algum resultado negativo, como aconteceu, mesmo que o desempenho não tenha sido bom, as mudanças têm que acontecer. Então, assim, não estou preocupado, né? Entendo o torcedor, entendo vocês da imprensa, a própria diretoria com certeza está preocupada, o grupo de jogador também sente de não conseguir ganhar. Mas eu, de certa forma, estou tranquilo, porque a gente conseguiu, de certa forma, desempenhos em alguns momentos da partida bons, e quando tu coloca a camisa de jogo, quando tu coloca a atmosfera do jogo, as coisas mudam. Então, de certa forma, acho que foi uma pré-temporada boa, mas com certeza a gente queria ter ganho algum amistoso. E assim, Lacerda, o Aimoré só fez um gol que foi contra o Sindicato, embora tenha tido gols anulados. Sim. Mas eu lembro que até no Caxias, muito se comentava do teu trabalho, que o time do Lacerda era muito dependente da bola parada do Ivan. E quando ela não entrava, daqui a pouco faltava um repertório maior. A gente sentiu isso em determinado momento dessa pré-temporada, a criatividade ali no terço final. Tu diria que é o teu grande desafio, não só no Aimoré, mas como técnico? Porque, assim, hoje em dia, defensivamente, todos os times são bem organizados, 2 linhas de 4, muitas vezes é difícil entrar. Esse trabalho para infiltrar, para ter volume ofensivo, é o teu grande desafio? Não é, Nicolas. Começou a ser falado da bola parada quando a gente estava na Série D, né? Porque é uma coisa que eu até comentava muito com o pessoal da imprensa, alguns não gostavam, talvez tu não vai gostar. A notícia boa não vende. A notícia boa não vende, Nicolas. Quando eu estava no Caxias, ninguém falava da bola parada. E eu falava muito da bola parada. Porque teve até um caso de um treinador que a gente vai enfrentar, que ele disse para mim, pô, tu só faz gol de bola parada. Eu falei, pois é, a gente treina a bola parada. E ela não entra às vezes. Então, naquele primeiro turno, quando a gente foi campeão, teve muito gol de bola parada. E nunca foi falado. Aí lá na Série D, depois que a gente encantou, de certa forma, o Brasil inteiro, que foi programas nacionais elogiando a nossa atuação lá naquele 2-1 que a gente venceu o Grêmio na Arena, não era falado da bola parada. Aí quando começou a Série D, começou outro tipo de campeonato, a gente começou a perder jogador. Quando eu falo da notícia boa, não vende. Tu lembra que o Caxias caiu pro Mirassol, né? Sim. Caiu pro Mirassol. Naquele jogo contra o Mirassol, nós não tínhamos 6 atletas. 4 por Covid e 2 por suspensão. Então eu fui para um jogo decisivo sem 6 titulares e decidimos no pênalti contra uma equipe que tinha 3 vezes a folha do Caxias. A notícia no outro dia do jornal Pioneiro, principal jornal da cidade. Caxias é eliminado da Série D. Fez toda a matéria, eu me dei o trabalho de ler. No último parágrafo que dizia, Caxias jogou sem 6 titulares. Por quê? Eu queria entender por que a notícia boa não vende. Por que a boa não vende? Por que dizer que só é dependente da bola parada? Por que não fala, Lacerda tem um time com muito boa bola parada? Por que só a ruim vende? É isso que me incomoda. Por isso que algumas vezes assim, eu gosto de trocar essa e pessoalmente é melhor, no programa é melhor, porque às vezes é muito fácil, né? Solta a matéria. Aí no último parágrafo estava lá, Jornal Pioneiro. Caxias jogou sem 6 titulares. Só que o torcedor não lê até o final, né? Então é uma coisa que me incomoda, sabe? Ainda isso é uma coisa que de repente eu tenho que mudar, mas eu prefiro, eu tenho necessidade de falar para vocês por que não vender a notícia boa? Porque só vende a ruim, né? Mas então eu não concordo porque só lembram dessa parte quando as coisas não acontecem. Agora quando tá ganhando tá tudo muito bom, né? Ah, mas treina muito a bola parada. Pô, como treina a bola parada? Então não acho que é o desafio. Não acho, mas assim, a gente está sempre trabalhando. A gente trabalha muito, a gente trabalha 10-0, trabalha questões ofensivas, a gente tenta dividir o grupo, às vezes eu fico a parte defensiva, o Santiago fica a parte ofensiva, muitas vezes eu vou para a ofensiva, ele fica na defensiva, a gente trabalha todas as situações. A questão é que é muita competitividade, é muito nivelado o Campeonato Gaúcho. E não é só o Campeonato Gaúcho, Série D também é muito nivelado. E a gente vê a dificuldade que isso a marcar. Eu falo para os atletas, defender é muito mais fácil. Defender hoje é muito mais fácil, né? Jogar reativo é muito mais fácil. É o que eu falo, isso tu pode entrevistar os atletas aqui e perguntar. A gente nunca treina só para defender e nunca só para atacar. Hoje, por exemplo, nosso treinamento a gente dividiu em 2 partes. O time que considerado titular hoje, ele treinava 5 minutos para marcar o Brasil e 5 minutos para atacar o Brasil, né? Em cima do que a gente viu do jogo do Brasil, nós estamos assistindo todos os jogos do Brasil, estamos mais de uma vez.
Mas não concordo com essa definição, que é o principal desafio. Não meu, esse é o desafio de todos os treinadores. Mas a grande questão, na minha opinião, Nicolas, e respeito a tua, é que só vende a notícia ruim. Só vende a notícia ruim. É que assim, Lacerda, até no Caxias, eu lembro de acompanhar aquele primeiro turno. Sim. E a bola parada faz parte do futebol, era muito exaltado por conta do Ivan. Sim. Mas mesmo naquela campanha de vice-campeonato, no segundo turno tem uma queda, embora já estivesse na final. E depois que o Ivan sai, parece que o Caxias sente um pouco de dificuldade de fazer gols de outra maneira. Mas pegando como exemplo o Aimoré, na última temporada, na Copinha Especial, a gente falava muito da dificuldade ofensiva. E aí tinha a questão das peças, talvez tu não tinha um elenco tão encorpado, mas parece que essa dificuldade ela segue na pré-temporada. O próprio Lucas Silva, depois da eliminação lá no Clássico, ele disse que se não fosse o lateral esquerdo, o Rafael, ou os pênaltis, a bola não chega para mim em condições de definir. Na Copinha tinha muitas questões individuais, né? A gente não vai estar falando aqui de determinados jogadores, até porque já teve outras situações e não é legal. Mas o nível técnico era muito baixo, né, na Copinha. Agora, se a gente vai vir para cá, na preparação, vamos falar... Questão do Caxias, não concordo, né? Tá. E o Ivan saiu só no outro ano. A virada do turno, para nós fechar o Caxias, pedindo todas as entrevistas que eu fui num outro programa esse dia também, tocam ainda muito no Caxias, né? O segundo turno a gente começou bem, ganhando do São Luís e empatando com o Inter, e depois teve a pandemia. E aí todos os clubes caíram de rendimento, né? E o Ivan saiu só em 2021, né? E a gente foi quarto colocado no Campeonato Gaúcho. Eu brincava muito com o Eduardo Costa, falava, eu queria jogar sempre mal e ser quarto colocado. Eu queria que no Aimoré agora jogar mal, sempre mal e ser quarto colocado. Quando o Aimoré foi quarto colocado, né? Então eu queria jogar mal e ser quarto colocado. Mas vindo pra cá, na Copinha não vamos chover no molhado, que a gente já falou sobre isso. Eu acho que as peças individualmente não... Né? É outra situação. Agora aqui, nesse momento, Sindicato foi bem ruim, campo ruim, perna pesada. Caxias, a gente não criou, mas o Caxias também não criou. E a gente criou uma situação de gol, né, que foi anulado. São José teve muita posse de bola, muita. E tem uma grande coisa que é legal, Nicolas. E tu é um cara que está bem influente, gosta. O legal é assistir o jogo depois. Eu aprendi isso com o analista de desempenho do Caxias. Ele disse um dia para mim, eu saí depois de um jogo e cobrei muitos atletas na roda. E ele me disse, Lacerda, vamos assistir o jogo amanhã, porque amanhã é outro jogo. Então a gente assistiu o São José na hora ali. Eu confesso que o primeiro tempo eu estava envergonhado da nossa atuação. E eu não tenho, eu não tenho vergonha de falar. Sim. Eu estava me sentindo envergonhado com a posse do São José. No outro dia, a gente acorda e vem olhar o jogo. O São José teve posse, mas não na parte ofensiva. E até para vocês no dia do jogo ali, vocês também você não conseguem perceber isso. Mas eu faço uma aposta contigo. Se tu pegar um jogo, um dia a gente passa, a gente te manda pelo pendrive. Se tu assistir o jogo depois, Nicolas, é outro jogo. Então assim... Cabeça fria, né? Com cabeça fria, olhando todos os movimentos. Então assim, o São José teve muita posse que me incomodou demais, mas não no campo ofensivo. E até foi uma coisa que o próprio Jorge me falou, certo? Mas no primeiro tempo a gente teve algumas chegadas pelo lado esquerdo. Teve uma jogada que não sei se você vai lembrar, o Marcelo dá uma assistência pro Sampaio, que era uma situação de gol do lado da área. Ele erra o cruzamento, que faz parte, o jogador vai errar. Então eu não vejo com tanta preocupação isso, Nicolas. Por quê? Porque no segundo tempo a gente cria muito, principalmente com a entrada do Marco Antônio. O Adriano recebe uma bola que eu volto a dizer, os atletas, dificilmente eles vão ficar cara a cara com o goleiro. Com as defesas hoje montadas, os times, que a gente falou antes, né? Defender é melhor, é mais fácil. Então a gente conseguiu largar o Adriano na cara do gol. O gol do São José foi uma falha que a gente perdeu na bola aérea. O Henrique perde o confronto com o centroavante do São José, que é inadmissível. O zagueiro tem que ganhar essa bola e aí sobra a bola para o Padu, cara a cara com o goleiro. Mas eu achei muito equilibrado as chances de gol, assim. Então, confesso que a gente quer melhorar, quer evoluir, a gente trabalha para isso. Mas eu vejo que isso é o problema de todos os times. Lacerda, tu teve aparentemente muita influência na montagem do elenco, até mais do que os últimos treinadores do Aimoré. Trouxe muitos jogadores da tua confiança. Diante disso, tu entende que tu tem uma responsabilidade maior do que o normal por serem jogadores que tiveram um peso muito grande teu para eles estarem aqui? Com certeza, responsabilidade minha. A direção a gente trabalha muito assim. Todos os jogadores que eu indiquei teve o aval da diretoria, mas a grande maioria fui eu que indiquei. Né? E teve jogadores que a direção indicou? Teve.
né? Principalmente do Lucas e o Henrico, jogadores até que passaram, os jogadores que passaram no clube aqui foram indicações do clube e que eu avalizei. Então, assim, não teve nenhum jogador que a direção, por exemplo, vou dar um exemplo, Soares, quem voltou? Soares, Marley, né, que voltaram no Fluminense. Teve mais um outro jogador. Todos eles, a direção falou, a gente acha interessante esse determinado jogador. A gente avaliou. O Soares, por exemplo, a gente assistiu os poucos jogos que ele fez pelo Ipiranga, acho que foram 4, se eu não me engano. No início da C. No início da C, a gente avalizou porque eu não acompanhei o Aimoré em 2020, no último gauchão, não consegui acompanhar, só quando a gente jogou contra. Então eu tive que olhar os jogos do Soares, olhei o Mardley pelo São José e a gente avalizou. Assim como os nossos atletas que eu indiquei, a direção avalizou. Teve 2 nomes, por exemplo, que eu indiquei que a direção achou, não entendeu que não tinha que trazer e não trouxeram. E, Nicolas, eu não tenho nenhum problema em assumir isso. Por quê? Porque no Caxias também, né? Assim como foi aqui no Aimoré, foi no Caxias. Prova que no Caxias me lembro perfeitamente, um dia à noite o César me liga, depois de uma entrevista minha, e o César falou pra mim, Lacerda, não fala que foi tu que montou o grupo, porque se tu perder, tu vai levar toda a culpa. Daí eu falei, presidente, tu tá preocupado se eu perder eu vou levar a culpa, ou se eu ganhar eu vou levar os méritos? Mas não é, cara, a gente tem que ser sincero. Os principais, no Caxias, quem montou o time? Lacerda e o Ademir. Aqui no Aimoré, quem montou o time? O Lacerda, com a ajuda do Lucas e do Henrico. Lacerda, Jorge, o Santiago, comissão técnica. Mas os principais jogadores que chegaram foram sobre a minha indicação e claro que a responsabilidade ela aumenta, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Dentro disso, Lacerda, tem um jogador que é o Jean, que tem uma trajetória belíssima no Caxias, sim, mas ele teve um ano muito difícil em 2021 com uma lesão do tornozelo, jogou 4 vezes só, sendo uma como titular. E ele chega nessa pré-temporada aparentemente ainda buscando o melhor ritmo, mas já chega titular. E tu confirmou na última entrevista que ele começa titular ao lado do Natan, inclusive deslocando o Natan do lado direito da zaga para o lado esquerdo. Por que dessa decisão, Lacerda, sendo que o Henrique e o Darlan, pelo menos na nossa avaliação, vinham bem na última temporada? Mas é que a gente tem que avaliar o que é o bem, né? O que o Aimoré conquistou. O Darlan fez um grande gauchão no passado. E eu respeito. E terminou bem. A gente pode lembrar o jogo contra o Grêmio lá, foi o melhor em campo. Eu acho assim, o Darlan terminou bem, o Henrique teve uma copinha com alguns altos e baixos, né? Não foi bem, vamos dizer assim, o Darlan foi bem. A situação do Jean é a seguinte, quando a gente montou o grupo, a gente precisa de um jogador mais experiente. A gente precisa. Né? Eu sei que a qualquer momento eu posso usar o Darlan e essa é uma das dúvidas que a gente tem. É a única dúvida que a gente tem ali. Por quê? Porque o Darlan, ele é o jogador que vem mais em crescimento. Né? Só que ele tem algumas questões do time do Brasil que me preocupam. O Brasil é um time... Bom, não sei se tu assistiu algum jogo do Brasil ou não. Assistiu. É um time que pressiona ofensivamente o tempo inteiro. Né? O Darlan, às vezes, muito tempo ele fica um pouco... Demora para sair a bola, mas o Darlan, como zagueiro, quando a gente joga no bloco baixo, como foi aquele jogo contra o Grêmio, onde a gente jogou reativo, o Darlan fez uma baita de uma partida. Na minha opinião, foi até o melhor em campo. Não sei se foi eleito o melhor em campo, mas ele foi um dos melhores em campo. Sim, contra o Grêmio. O Henrique também é um jogador da minha confiança, jogou no Caxias comigo. Não foi titular o gauchão inteiro, mas foi titular em boa parte do campeonato. Só que eu entendi que a gente precisava, tem muita gente que precisa de um cara para cantar o jogo, para orientar o time, para o árbitro olhar e respeitar. Não estou dizendo que o Henrique e o Darlan não podem jogar esse jogo, mas o Jean ele te dá isso. Né? E aí nós vamos para o jogo do Caxias, que o Jean jogou, que foi a primeira retomada do Jean. Como é que foi o jogo? O Jean não ficou exposto, o Jean não teve nada, fez um jogo tranquilo, seguro, e ele é um jogador que agrega em muita coisa, questão de bola aérea. E aí eu volto pro ponto da questão da bola parada. O Jean agrega muito na defensiva e muito na ofensiva. Se for olhar os números do Jean em gauchão, até quando a gente contratou, ele te mostrou 17, 18 e 19, o Jean fez 2 gols em cada gauchão, assim como o Darlan fez 2 gols agora. Quando a gente montou o grupo, e a gente tem a limitação financeira, né? Eu poderia citar aqui, vamos lá. A gente tentou o Thiago Salles, do Caxias, teve muito próximo de trazer. A gente tentou o outro que jogou no Caxias, o Guilherme Max. A gente tentou o Max, de São Caetano. A gente tentou o zagueiro do Campinense, que eu não me recordo o nome agora. E a gente tentou um jogador de fora do país. Esse de fora do país estava acertado, certo? Com todos esses jogadores, estava tudo encaminhado, na hora da questão financeira não deu. Porque a gente tem um limite financeiro.
O Aimoré hoje ele está entre as folhas mais baixas do Campeonato Gaúcho. E eu tenho que respeitar isso. Aí começou a aparecer, com todo respeito, jogador, não vou nem falar, não falar em termos de clube, né? Começou a aparecer jogador de tal clube, de tal clube, de tal clube. Eu falei, não. Entre trazer esses caras desses clubes para ganhar X, eu vou trazer o Jean ganhando bem menos do que esses caras iriam ganhar, mas é um cara que eu confio, é um cara experiente, é um cara que está sem ritmo ainda, tá sem ritmo ainda, por isso a nossa preocupação com ele. É um cara que ao lado do Wagner fez trabalho sempre no contraturno. Quando a gente não teve trabalho de 2 turnos, o Jean estava aqui. O percentual de gordura dele está na média que a gente pede. Então, assim, a gente sabe que falta esse ritmo para ele, mas eu volto naquela coisa. É a disputa entre eles. Nicolas? Então, assim, respeito a opinião de vocês, assim como desde que eu cheguei aqui no Aimoré, eu falei, cara, respeito muito o que o Darlan fez. E sempre comento, o Darlan é um cara que ainda vai jogar num alto nível. Se ele entender que ele tem certas limitações, mas que ele tem umas virtudes muito boas e que ele precisa melhorar esses defeitos dele, ele vai jogar em time grande. Assim como o Henrique, que é o cara que eu trouxe também. Mas no momento agora, até pelo que o nosso time vive, por essa pré-temporada que de certa forma de resultados não foi boa, o G ele é fundamental nesse processo. Eu imagino que tu não vá confirmar a escalação ainda, Lacerda, por mais que tu tenha na cabeça, mas as dúvidas, pelo menos pra gente de fora, parecem estar na parte ofensiva. Luiz Soares e Lucas Silva são os titulares, mas a questão do meia e do ponta esquerda. Tu tem jogadores de características diferentes. Como é que tu está pensando esse sistema ofensivo? A gente teve a volta de Sassá, que estava afastado, né? Passou 7 dias sem treinar, 8 dias sem treinar, e já apresentou bem nesses últimos 2 treinos, então a gente está nessa dúvida ainda, né? Até na formatação, porque a gente contra o São José, a gente enfrentou muita dificuldade de encaixe e marcação. Eu não vou me prolongar muito nisso, até porque eu escutei a entrevista do Gersinho ontem e ele também não se prolongou muito, assim, até para a questão do Juliano, que não jogou. Depois, no segundo tempo, ele usou uma outra formação de time ontem contra o Sindicato. Mas são as dúvidas que a gente tem, né? Eu acho que alguns jogadores individualmente não conseguiram mostrar ainda, né? Às vezes não é só o jogador, é quem está com o jogador no tal determinado setor do campo. Às vezes não é a culpa só do lateral, tem que ver qual zagueiro está ao lado dele, qual volante está ao lado dele, assim como o jogador de beirada. Eu acho que hoje o nosso ataque ele não conseguiu se achar ainda. Né? Quando jogou Soares, Lucas Silva, Sassá e Marcelo por dentro, eles não conseguiram se entender. Quando jogou, e a gente trabalha muito, e o que nos incomoda é que nos treinos as coisas acontecem. Né? Depois jogou Soares, jogou Lucas e o último agora jogou Marcelo, né, na esquerda, com o Wagner por dentro. Também não deu o encaixe legal. Então, são as coisas, os ajustes que a gente viu, que a gente analisou, que a gente reviu os jogos, muito em cima da equipe do Brasil, que a gente tem que respeitar o trabalho do Brasil, que está fazendo uma pré-temporada. Assim como o Aimoré em resultados não está bem, o Brasil em resultados está muito bem. Né? 2 goleadas, mas são ajustes que a gente tem que fazer. Eu, infelizmente, não vou poder estar adiantando escalação, né, nem esquema. A gente pode mudar alguma coisa, mas senão eu não posso dar arma pro Gersinho, porque eu também ontem me dei ao trabalho de esperar terminar o jogo para assistir a entrevista coletiva do Gersinho. Passando o jogo, se quiser fazer uma nova entrevista, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas, pelo que eu entendi, essas 2 formações que não deram certo não vão ser utilizadas. Eu acho que mais parte defensiva dificilmente vai mudar. Linha de 4, estrutura com 2 volantes não vai mudar. Carlos Alberto e Paulinho devem iniciar a partida normalmente, são os 2 titulares. Então a formação para frente que a gente está na dúvida aí nesses jogadores que a gente não conseguiu dar o encaixe. E aí teve a entrada dos meninos que foram muito bem. Eu não posso... Eu sou um cara assim como lá no Caxias, aí eu volto que eu tiro o Carlos Alberto de meio atacante, boto de volante e tiro o Yuri, que era o capitão da equipe. Eu não posso me prender a situações, não vou tirar porque é jogador experiente. Comigo não tem isso. Se eu achar que o Marco Antônio tem que jogar, o Marco Antônio vai jogar. Se eu achar que o Adriano é um cara que, uma vez até vocês comentaram, o Adriano não tá jogando, não tá sendo injustiçado, não sei. Falei, não, cara, todo é um processo. A nossa relação com o Adriano é que ele é fantástico. Eu chamo, tem uma brincadeira que a gente faz aqui, eu chamo ele de filho do Santiago. Porque o Santiago tem o maior cuidado com ele. Agora o professor Maurício, como trabalhou muito com a categoria de base no Grêmio, tá fazendo um trabalho de força todo dia com o Adriano. Eu lembro logo que tu chegou uma bronca forte que tu deu no Adriano. Sim, então assim, e eu até comentei com os atletas assim, eu sou um cara que cobro muito o Nicolas.
sabe? Cobro muito. E nessa pré-temporada teve muitas cobranças, tanto que um dia eu percebi que teve jogadores novos que não. O Adriano tá acostumado com as minhas broncas, o Lucas Silva tá acostumado. Então eu reuni o grupo e falei, porque eu sou assim, Nicolas, se eu parar de cobrar de ti, pode saber que eu não conto mais contigo. Então o Adriano é um guri que conseguiu entender e eu fico feliz porque o Adriano tem pouca experiência no futebol, tá trabalhando essa questão de força física com o Maurício praticamente todos os dias, tá evoluindo e ele sabe que eu cobro ele porque a gente acredita muito no potencial dele. Então assim, eu não posso atrapalhar o crescimento do Adriano, eu não posso atrapalhar o crescimento do Marco Antônio, eu não posso atrapalhar o Baiano, que chegou numa situação que quando eu contratei o Baiano, eu falei, cara, tu vai jogar comigo como beirada pela esquerda, porque foi o melhor momento teu no Concórdia, e no Caxias eu usei ele por dentro, como um meia, como um terceiro homem, e naquele dia ele entrou ali e ele foi bem no amistoso, então eu não posso atrapalhar o crescimento desses caras. Isso não quer dizer que vai jogar Marco Antônio, Adriano e Vinícius Baiano, mas eu não posso atrapalhar. Não é porque o Adriano tem 20 anos, que não tem nenhuma experiência em Campeonato Gaúcho, só porque eu trouxe algum atleta mais experiente, vou dar um exemplo, o Sassá, o Soares ou o Marcelinho. Se eu entender que o Adriano tem que jogar, eu vou colocar o Adriano para jogar e não tenho problema nenhum com isso. E a questão do Marco, tu até falou, por ser franzino ele tem dificuldade para jogar por dentro. Sim. E com o Adriano, o Marco e o Adriano jogando juntos, eles tiveram um entendimento interessante de troca de posição. Muito. Daqui a pouco pode pintar os dois juntos, né? Tu lembra nós estávamos conversando ontem na sala, tu lembra do jogador chamado Wangler? No Caxias em 2012, eu e o Santiago jogavam, então faz muito tempo. Né? Quando a gente foi, é um pouquinho mais novo. É. Quando o Wangler jogava, o Wangler era exatamente igual ao Marco, muito franzino. E o Paulo Porto, naquele time que foi vice-campeão gaúcho do Caxias, jogou o Wangler como extrema pela direita. Ele acabou o Campeonato Gaúcho. Foi revelação, melhor jogador, vendido pro Grêmio. E o Marco eu vejo nessa maneira, o Marco, ele não pode jogar por dentro. Não pode. Daqui a pouco ele sai do Aimoré, vai para outro time, o Marco estoura, mas o Lacerda é louco, mas eu vejo que ele tem muita dificuldade de receber essa bola de costas. Então ele tem que achar um meio termo, não pode ser nem no meio e nem muito aberto. Então é uma situação que eu estou trabalhando com ele, dele conseguir pegar essa bola numa região do campo onde não vai ter uma marcação individualizada nele, né? Para ele conseguir pegar essa bola de lado, mas todo momento que jogou Adriano e Marco, eles se entenderam muito bem. Começou no jogo do Guarani, né? Acho que do Guarani, não desde o sindicato, do Guarani. Eles tiveram essa troca e o Adriano é um jogador que gosta de jogar por dentro também e que eu até brinco com ele que ele só vai poder jogar por dentro a hora que ele aumentar aí uns 3, 4 kg de massa muscular. Mas eu tô gostando muito dessa troca deles, né? Eu ainda falei semana passada, eu falei, cara, o Adriano vai ter oportunidade nesse campeonato. Tomara que eu não cometa injustiça de não dar oportunidade para ele. Mas do que ele tá fazendo nos treinos, ele merece a oportunidade. Sim, o teu esquema é o 4-2-3-1, tu deixou claro que até a montagem do elenco era em cima disso. Mas pode circunstancialmente o Aimoré utilizar outra formação, por exemplo, o jogo com o Brasil agora e com o São José também, duas equipes que jogam no Lozano no meio de campo. Tu falou que a equipe teve dificuldade para encaixar a marcação. A gente vai ver o Aimoré em outro esquema durante o Gauchão? Durante o Gauchão? É. Vai ver. Não contra o Brasil. Não vou te falar quando, mas vai ver, acho que... E ao Lozano? Não chega a ser Lozano, por enquanto não. Mas a variação ela tem que ter. Tem que ter porque... Quando o teu time encaixa de uma maneira, e eu era cobrado lá, muitas vezes lá, por que não muda? Eu falei, por que eu vou mudar? Eu sou campeão, vice-campeão gaúcho, ganhando dentro da casa do Grêmio, Série D sou eliminado com 106 titulares, no outro ano eu sou quarto colocado no Campeonato Gaúcho. Aceito as críticas, aceito. Se eu venho para o Aimoré, se as coisas não estão dando certo, como não está dando certo, na Copinha, como eu comecei a Copinha? O Denone de fora, com 2. Não encaixou, eu mudei. Aí encaixou. Só que daí os adversários eram muito fracos. Então, e naquela época eu me lembro que eu falava, cara, será que o Denone e o Araújo vão conseguir fazer isso no Gauchão? Porque o Denone pisava toda hora na área. E olha, eu gosto muito do Denone. Tentei contratar no Caxias. Né? O Araújo me surpreendeu, gostei muito do futebol do Araújo, mas era um questionamento que eu tinha. Eles vão conseguir fazer o box-to-box no Gauchão? E era uma dúvida que eu tinha. Eu queria ficar com os dois jogadores. O Denone teve proposta para sair, pagaram multa, o Araújo, os dois foram pagas as multas dele, mas eram jogadores que eu queria. Então deixa eu pegar o gancho para não deixar passar lá a cega. O Regis. Agora eu não vou perder. Não, depois a gente vai falar do Regis. Tá. A gente vai com o Regis. Então o Denone e o Araújo, eu falei, e o que aconteceu nos dois? E não é crítica, porque até quando o Denone me ligou, os dois me ligaram quando eles foram embora. Eu disse, cara, tomara que a gente volte a trabalhar junto. Falei pro Denone e pro Araújo. Mas contra o Novo Hamburgo eles não conseguiram.
fazer o box to box. Não conseguiram pisar na área. Né? Então isso me incomodou. Mas agora, por exemplo, se não está dando certo, eu mudo. E tu tem N situações de mudar esquema. Sobre o Regis. Por que não ficar com ele? Porque assim, ele termina em alta Muito temporada, bem. Uma liderança. Para nós, Lacerda, sendo bem sincero, foi inexplicável o Regis não ter permanecido. Vamos lá. Cara, o Regis, eu conheço o Regis desde o Caxias de 2000 na época do Vink, que estava fazendo estágio pro Vink. A gente tem que ver todo o contexto, Nicolas. Eu não posso ver só o final. Eu não posso ver. Na minha avaliação, tinha que ter uma reformulação. Né? E aí, quando tu vai fazer uma reformulação, tu tem que ver números. Nós já tínhamos renovado com o Bruno Ferreira, já tínhamos renovado com o Natan, enfim. Quando a gente chega no Regis, o Regis não tinha um salário baixo no Aimoré, apesar que ele aceitaria até uma redução. E essa parte ela é muito difícil, porque ela cai sempre no treinador. Pode o presidente não querer, pode o diretor não querer, mas quem vai ser o culpado da saída é o treinador. E eu não fujo disso. Não preciso dizer que foi o presidente, que foi o diretor, não. Foi o Lacerda. A gente senta numa reunião, a última reunião que a gente teve para bater o martelo sobre o Regis foi o Werner estava em São Paulo, o Henrique estava em São Paulo, a gente fez online essa reunião. Ficamos 1 hora debatendo sobre a questão do Regis. A gente tem que levantar todo o que o Regis passou pela memória. Né? E eu conversei com o Regis, o dia que ele foi embora, a gente conversou com ele aqui. O Regis identificado, gostava da cidade, e a gente teve uma conversa muito legal. O que acontece? O Regis chega em 2019, não é, Moré? Ou 2020? Isso, 19. Segundo semestre. Ele tem uma lesão e ele não joga. Aí ele retoma nesse gauchão, com o Gilson. Uma rodada contra o São Luís. Isso. Vai muito bem, inclusive. Eu não acompanhei, mas ele não jogou o gauchão. Aí ele vem pra Série D. Ele não era titular com o Gilson. Eu assumo o Aimoré. Comigo ele já começa jogando. Ele começa jogando contra o Rio Branco. E aí aí na minha avaliação, começa muito assim. Bem. Aí tem um jogo contra o Joinville aqui, muito abaixo. Aí ele sai do time. Depois ele volta pro time. Depois ele sai do time. Depois ele volta pro time na copinha, daí ele firma. Aí ele vai muito bem. Aí eu concordo contigo. E aí foi ali que causou a nossa dúvida. Porque quando a gente começou a programar o gauchão, o Regis não estava visto, pode confirmar com qualquer diretor. Quando a gente faz a reunião, logo depois que acaba o Regis já não estava pro gauchão. E tu pode confirmar isso. Todos vão te confirmar. Regis está fora. O Regis vai ganhando a confiança. E eu vou falar, cara, que jogador que tá jogando. Vocês não esperavam, então, esse crescimento? Não esperávamos. Eu não esperava tanto crescimento, porque, Nicolas, pelas informações que a gente tinha do que aconteceu no todo o processo dele aqui, baita profissional, de grupo, né? Um cara que eu até brincava com ele assim, eu falava pra ele, Regis, quando eu não te botar pra jogar, tu tem que ficar bravo, cara. Eu gosto que o jogador não fique, eu gosto que o jogador fique bravo, Nicolas. Eu até brinco, não quer me dar bom dia, não me dá bom dia. Mas o Regis não, o Regis ia pro banco, eu até falava, cara, tu tem que ficar bravo. Então assim, o Regis não tava no nosso cronograma. Quando a gente vai para jogar o contra o Novo Hamburgo, que o Regis teve que renovar o contrato por 30 dias, eu acho que para jogar, eu chamo a comissão técnica e falo, velho, a gente precisa ganhar a copinha. A gente precisa ganhar a copinha, porque se nós ganhar a copinha, eu vou pedir o 5º volante, e o 5º volante é o Regis. Aí eu chamo o Henrique e o Lucas e falo pros dois, não falo pro presidente. E tu pode confirmar com o Henrique e o Lucas. Eu falo, cara, se eu ganhar a copinha que vai entrar a verba, eu vou querer o 5º volante. Porque, Nicolas, eu não posso mudar tudo que a gente planejou, comissão técnica, diretoria e presidência. O que vocês acham? Foi consenso, nós não vamos permanecer com o Regis. E foi antes das atuações boas dele. Foi antes. Foi naquele período que ele oscilou. Depois ele começa a jogar bem, mas quem que eram os adversários? Eram adversários ruins. Mas mesmo assim, eu acho que ele, contra o Novo Hamburgo aqui, ele foi muito... Pra mim, ele foi o jogador mais consistente ao lado do Darlan, os jogos contra o Grêmio. Os jogos contra o Novo Hamburgo, ele foi muito bem. Quando a gente perde pro Novo Hamburgo, a gente faz a reunião e eu falo pro presidente. A gente senta e o presidente fala, vamos permanecer com o Regis? Eu falei, vamos. Com 5 volantes. Porque nós já tínhamos definido que era Paulinho Dias, Carlos Alberto, aí o Marley não, né? Porque o Denoni ficaria. Isso. Denoni ficaria. E o Wellington, que é um jogador que eu tento trazer desde a época do Caxias. Nós já tínhamos definido. E na nossa conversa, conseguimos ficar com 5 jogadores? Não. Então a gente vai ter que liberar o Regis. E infelizmente o Regis foi liberado por uma questão. Cara, se a gente ganha a copinha, a gente teria poder aquisitivo para ficar com 5 volantes.
Quando a gente não ganha a copinha, a gente não pode mudar o nosso planejamento que a gente já tinha feito. Mas a gente fica feliz por quê? Porque se empregou. Ele teve proposta até, parece que até do rival aqui. Sim, teve, sim. Né? Então, não assim, aceitou pela identificação. Pela identificação é legal por quê? Porque deixa a porta aberta. Isso não quer dizer que o Regis daqui a pouco não vai estar aqui ano que vem. Daqui a pouco não vai trabalhar comigo em outro clube, até porque eu achei um baita profissional. Mas tem horas que o ciclo acaba. Né? O ciclo acaba. Eu, quando atleta, eu fui campeão no Caxias em 2016, o pessoal não ficou comigo para 17. São ciclos. Assim como o Lacerda vai chegar um momento que vai sair, então era o momento da troca. Pois é, mas nesse ponto, Lacerda, a gente entende a dificuldade do Aimoré do ponto de vista financeiro. É difícil, por exemplo, projetar uma Série D já agora, porque não se sabe quanto de recursos terá. Mas a gente vê exemplos aqui mesmo no Rio Grande do Sul, do Ipiranga, por exemplo, que mantém a base de time de uma temporada para outra. E o Aimoré parece que a cada campeonato, não é nem a cada temporada, passa por essa reformulação. Não está no momento de mudar essa filosofia? Acho que sim. Mas não tem a ver muito com a situação do Regis. Pode ser que sim. Mas é questões financeiras, né, Nicolas? O que eu vejo? O Ipiranga está há muito tempo, e não tô criticando o trabalho, bem pelo contrário, tem que elogiar, né? Quanto tempo o Ipiranga está na Série C? Mais de 5 anos. Né? Mais de 5 anos, mas não está conseguindo subir. E o Ipiranga mantém uma base, mas não consegue subir. Mas batendo na trave, né? Chegando perto. Pois é, mas tá batendo na trave. O Caxias muda. E tá acontecendo o quê? Batendo na trave. Então é difícil falar o certo e o errado. Eu entendo assim, que o Aimoré, se tivesse mais poder aquisitivo, né, de patrocínio, de coisa, poderia conseguir um time mais forte pro gauchão. Como? O jogador ganha 15 mil. Eu tô entrando numa área que não é minha. O jogador ganha 15 mil, Nicolas. E hoje em dia, cara, tá muito difícil para trabalhar no futebol. Nesse nível que a gente tá. Só que seria mais fácil. Eu vou ligar pro Nicolas e vou dizer: ô Nicolas, quanto é que tu ganha no estadual? Ah, ganho 15. Ô Nicolas, te ofereço 12 até o final do ano. Aí eu concordo plenamente contigo. Que é o que o Caxias consegue fazer. O Aimoré não consegue. Não consegue. O Caxias, pô, eu tentei, o Thiago Salles, a gente bateu na trave pra ele vir. Bateu na trave. Só que assim, lá no Caxias a gente ligava pro jogador: quanto tu ganha? 15? É 15 até o final do ano. O Ipiranga. Só que a gente não pode, às vezes a gente dá muito. Hoje a gente almoçou junto e a gente tava conversando assim, cara, a gente valoriza muito os outros, né, Nicolas? Não é uma crítica, mas se tu subir lá pra cima e tu vê futebol do Paysandu, a torcida do Paysandu, do Remo, tu acompanha, os times lá merecem muito mais, cara. Porque lá o apoio da torcida é absurdo. Eu joguei no ano no Repar, eu joguei no ano no Paysandu que teve 10 Repar no ano, nenhum abaixo de 20 mil pessoas. Hoje tem uma dificuldade, Caxias tem uma dificuldade de botar 1.000 pessoas no estádio. O Aimoré não bota 1.000. Dificilmente bota 1.000. E por que isso, Marcelo? Porque eu acho que é a cultura. Eu acho que isso é cultural, Nicolas. Eu acho que é cultural, sabe? Lá o pessoal, assim, ó, eu contei a história. Nós estamos com tempo aí? Estamos com tempo, tranquilo. Tô por ti. Tranquilo. Não, o meu, assim, ó, eu vou te contar a história que eu falei pros caras. Aqui no Sul, e eu acho que o torcedor, e vocês que são torcedores também, vocês têm direito da crítica. Só que eu acho que tem que ser a crítica mais construtiva e vender a notícia boa também, sabe? Às vezes vende muito só uma notícia ruim, Nicolas. Lá no Paysandu, eu contei hoje no almoço isso. Eu fui jogar uma final de Copa Verde contra o Brasília. A gente perde pro Brasília nos pênaltis, 2013. O Lima erra o pênalti, a gente perde. Quando a gente volta pro hotel, foi 20 mil pessoas do Paysandu para esse jogo em Brasília. Quando a gente volta para Belém, as nossos familiares, a esposa, mandando mensagem: gente, se cuidem, o aeroporto tá lotado. Avisaram que a torcida invadiu o aeroporto. Falei: os caras vão bater na gente. Perdemos a Copa Verde. E tinha a final do Campeonato Paraense. Quando a gente desce, os jogadores se juntam com a segurança do Paysandu e a gente sai. Quando a gente sai, a torcida estava incentivando. A torcida foi receber, e o primeiro jogador que a torcida pegou foi o Lima. Carregou o cara que errou o pênalti. Uma semana depois a gente perdeu a final. Aí foi difícil. Aí para nós sair do estádio teve que ter segurança, teve que ter um monte de coisa. Lá o pessoal, ele torce pelo clube. Aqui a gente parece que assim, o torcedor... Até foi uma brincadeira que a gente teve aqui na Copinha. A gente estava tocando 4, 5, 6, 3, 2, 1. A gente não via nada no estádio. Não via nada. Ninguém aplaudindo. Quando a gente perdeu o Sapucaense aqui, eu achei que a torcida ia invadir o campo. E lá no Caxias acontecia igual, e não é uma crítica. Mas como tu me perguntou, eu acho que isso é cultural. Lá tem mais apelo porque é cultural isso, sabe? E aqui eu acho que muito é assim, muito se vende a notícia ruim. Acho que de repente, muitas vezes a notícia ruim, porque a relação talvez de imprensa e comissão técnica
ela é ruim, né? Tem muito atrito, tem muita... Lá em Caxias eu tive muitos problemas, daí aconteceu muitas coisas que eu não concordo, né? Mas eu entendo dessa maneira. Eu acho que se começasse a vender a notícia boa também, sabe? Vender um pouquinho mais a notícia boa, vender um pouquinho mais. Por exemplo, tu acabou de citar, o Ipiranga é um exemplo, mas eles estão... E eu respeito, o Renan Barac, meu amigo, foi pro Caxias agora, mas eles estão 5 anos na C. Estão 5 anos na C. Mas para o Aimoré isso seria ótimo. Ótimo, mas e aí? E o trabalho que foi feito no Aimoré? Que o Aimoré, que começou ali com o Paulo, né? Começou com o Paulo, aí veio pro Ronaldo. O Aimoré tá engatinhando. Depois eu te mostro aqui, o Aimoré botou uma academia agora. Tu pensa, vocês têm ideia que academia é uma coisa básica no futebol, o Aimoré não tinha. Graças a Deus eu consegui convencer o Werner investiu aqui uma grana, nós temos uma academia. Então eu acho que às vezes a gente tem que valorizar mais o que a gente faz aqui. E vou te falar, não é crítica, tá, Nicolas? Eu só acho assim, tá, vocês estão elogiando o Ipiranga, mas estão 5 anos na C. Estão elogiando o Caxias, mas tá 6 anos na D. É que a nossa abordagem, Lacerda, ela é mais crítica e é a nossa maneira de fazer as coisas. Eu não acho que tenhamos fugido do ponto da crítica construtiva. Tu pode achar que... É que eu não acompanho muito, só o que os caras falam. Mas assim, essa nossa abordagem é justamente pela identificação que a gente tem com o clube e com a ideia de que o clube não fique estagnado. A gente critica porque a gente não quer que o Aimoré pare na Série A do Gauchão, tá bom, pare na Série D, tá bom. Por isso que às vezes a gente faz críticas mais contundentes. Mas ela tem que ser, só que às vezes, muitas vezes, aí tu vende uma coisa pra torcida que não é a realidade, né? Tem coisas que a gente não pode abrir aqui pra vocês, porque a gente vai abrir coisa dos jogadores, né? Eu só acho assim, a crítica ela tem que ter. Só que às vezes a gente valoriza muito o que é o dos outros, como a gente falou agora. Tá muito bom o Ipiranga, mas eles não conseguiram o objetivo. O Aimoré, bem pelo contrário, o Aimoré subiu antes do Gauchão. E eu tenho certeza que naquele ano o Ipiranga tinha muito mais investimento, né? Hoje o Caxias ele é considerado, na minha opinião, o Caxias é a quarta força. Hoje o Brasil, no papel, é a quarta força. Eu acho que é Caxias, mas ele está na mesma divisão do Aimoré. E eu concordo contigo nesse ponto que... Só que daí eu digo assim, às vezes até vocês da imprensa poderiam tentar ajudar mais, em tentar fomentar mais isso, de mais sócio, de mais patrocínio, porque... Tu não concorda comigo agora, já que vamos falar de coisa boa, não só de crítica. Tu concorda comigo que a gente teve um crescimento quando a gente chega aqui? A gente vai mal contra o Rio Branco, que era aquela reconstrução ali. A gente não vai bem contra o Caxias, não ganha do Caxias. Não fez uma grande atuação. Sim. A gente vai contra o Cascavel e vai contra o Esportivo. A gente não merecia vitória no segundo tempo, porque a gente encurralou o Esportivo lá dentro. Aquele jogo lá, pra mim, eu me lembro perfeitamente o Rogério mandando o time fazer cera. Se a gente ganha aquele jogo desportivo, nós ia entrar na briga pra subir. Eu não tenho dúvida disso, cara. Quando a gente fecha a roda no vestiário, eu falo, a gente tá fora. Porque ali eu vi que não dava. Então, assim, não precisa fazer grandes investimentos na Série D. E eu acho que o Aimoré aqui é um centro bom, perto de Porto Alegre. Infelizmente, hoje, eu entendo o presidente, cara. Eu queria, se o Aimoré hoje pudesse trazer jogadores com contrato até o fim da D, teria um time mais forte, teria um time mais competitivo, e eu acho que vocês também podem fomentar isso, até instigando agora também a própria diretoria, de fazer contratos mais longos, de fazer um time a mais longo prazo, né? De não ficar toda hora trocando. Para fechar, Lacerda, o papo tá bom, mas tá longo também. A questão mais pessoal tua, tu chega pro Aimoré, que é o clube da tua cidade, tem essa identificação, embora tu tenha uma identificação forte, eu diria que até maior que o Sapucaense, pela tua trajetória como jogador. Diante disso, tu tem esse objetivo também de marcar o teu nome no Aimoré, que é o clube da tua cidade, tu tem também a dimensão da responsabilidade que tu tem, porque se fosse outro treinador, o Aimoré vai mal, o cara vai embora e nunca mais das caras aqui, mas tu é da cidade. Sim. Não, eu gosto do desafio, Nicolas. Gosto porque eu me lembro, e os dois clubes que eu trabalhei agora, os dois, no primeiro no Caxias, na primeira entrevista que eu tinha, eu brinco que eles fizeram uma entrevista de emprego comigo para mim ser efetivado. E um dos diretores falou para mim, que foi o Biazus, que era vice-presidente, tu não tem medo de perder o teu posto de ídolo? E eu falei, quê? Ídolo? Não. Eu falei, não.
Falei, o que eu ganhei aqui? Eu ganhei um vice-campeonato como jogador, uma Taça Piratini, uma segunda divisão, que para tamanho do Caxias não pode ser considerado título, e copinha. Não, mas tu é ídolo. Eu falei, bom, se pra ti eu sou, legal, obrigado, mas eu não sou. Mas a minha responsabilidade era muito grande lá. Porque a história que eu tinha lá dentro, e quando eu assumi, eu falei, não posso ter medo. Não posso ter medo do desafio. E graças a Deus, consegui conquistar, né? Apesar das críticas, que é normal, eu sou um cara que eu nunca vou fugir das perguntas. Vai me perguntar isso, e fora do ar também vou responder, porque eu não gosto de fugir das perguntas. E consegui marcar a minha história como treinador lá. Ganhei o título, não subi, marquei o título. Quando eu recebo do Aimoré, eu já tinha tido 2, 3 propostas, a gente não aceitou, times de Série C, e eu aceitei o Aimoré justamente por causa disso. Porque eu pensei, cara, eu sou um cara que eu visto a camisa, a gente chega aqui 7, 7h30 da manhã, sai daqui 8 da noite. Lá no Caxias a gente viveu isso, aqui no Aimoré eu vivi isso porque eu sinto isso como uma obrigação. Né? Eu conheço a diretoria, alguns são amigos pessoais, minha mãe é daqui, minha mãe ela fica na internet, eu ainda brinco com ela, eu falo, mãe, não fica olhando a rede social, porque eu não tenho rede social, então eu falo pra ela, não fica vendo a rede social, porque a crítica é normal, assim, mãe, quando nós ganhar, vai vir o elogio, e aí faz parte, o elogio faz parte, e a crítica também faz parte, mas eu tenho esse desafio muito tranquilo na minha cabeça, que eu quero fazer um grande trabalho. Marcar um nome na história do clube não é o objetivo, mas eu quero fazer um grande trabalho aqui, né? Porque eu quero voos maiores, né? Estou muito focado no gauchão. Eu sei que o presidente, a gente na diretoria, a gente não fala em Série D, mas eu penso na Série D. Eu penso, tanto que eu dou trabalho muito pro Giorgio e pro Santiago de analisar os outros estaduais, porque na minha cabeça, claro, que se eu fizer um campeonato gaúcho, eu tenho a opção de ser campeão do interior, chegar na semifinal, fazer um campeonato. Claro, se aparecer situações melhores, sim, mas ou então ficar no Aimoré também é uma situação muito boa. Então eu monitoro o mercado, porque a gente quer sim permanecer, fazer uma Série D competitiva, mas e eu tenho isso aí como um grande objetivo, que é a cidade que eu nasci, e eu quero reverter isso. Né? Por quê? Porque eu tenho uma identificação muito grande com o Sapucaí. O Sapucaí, infelizmente, hoje é um clube que não... Acho que dificilmente vai voltar a competir com o Aimoré, como competiu na minha época como jogador. Acho que não compete mais. O Aimoré hoje está num crescimento. Assim, eu que peguei ali a gestão do Paulo quando estava se iniciando, e estou agora na do Werner. O crescimento é absurdo em termos de estrutura, né? E eu quero isso. Eu quero levar o Aimoré. Porque hoje eu tenho muito amigo aqui em São Leopoldo, muito amigo, e os caras falam pra mim, mas tu tem mais moral no Sapucaense, que eu vou lá em Sapucaí também cedo. Eu falo, não, mas eu quero isso, eu quero que a gente faça um grande trabalho aqui, pra mim ser reconhecido como eu sou reconhecido em Caxias, como eu sou reconhecido em Sapucaí, e eu quero ser reconhecido aqui em São Leopoldo. Mas não o Lacerda, eu quero que o Aimoré seja reconhecido, e consequentemente vai acontecer comigo, com os atletas também. Obrigado, Lacerda. Sucesso. Valeu, pra nós todos.